E tem uma coisa que eu fiz que me ajudou muito na organização prática do tempo. Como é que eu faço de forma prática para me organizar o tempo? E eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu usei isso até o dia do Enem. Olha só, tá vendo isso daqui? Vou mostrar aqui na câmera também. Isso bem aqui, ó. Esses negocinhos escritos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera também. Enfim, nessa parte bem aqui, isso aqui é a minha prova do Enem valendo, tá? Isso aqui foi que eu fiz valendo, 2018. Eu organizava todo o tempo da prova antes de começar. Então, eu não sei se vocês sabem, na frente de vocês, no dia do Enem, vai ter uma figura, lá um negócio de tempo, uma figura de tempo assim, tipo um adesivo que o fiscal fica tirando e colocando. Lá vai ficar tirando e colocando o tempo durante toda a prova. Então tem esse fiscal fazendo isso lá. E aí, o que eu aconselho vocês fazerem? Antes de começar a prova, já organiza qual vai ser o tempo que você vai gastar em cada assunto. Por exemplo, quanto tempo você vai gastar em natureza, quanto tempo você vai gastar em matemática, quanto tempo você vai gastar marcando gabarito. Já organiza esse tempo para você não ficar perdido. Então, por exemplo, lá pelo menos no meu, até o meu período foi assim. Eu não sei exatamente se houve alguma mudança, mas eu acredito que não, sempre foi assim. O que acontece? Na hora que você vê lá no dia do Enem, vai ter uma faixinha, né, com adesivo, 5 horas. Se for no de natureza e matemática, né, no segundo dia, vai estar lá 5 horas. E é uma contagem decrescente, né? Vai diminuindo. Então, vai estar 5 horas, depois se eu não me engano, de meia em meia hora, ele vai tirar. Aí vai ficar 4 e meia, 4 horas, 3 e meia, 3 horas e assim sucessivamente. E o que eu fazia? Eu aqui organizei, já escrevi aqui de 5 até 3 horas, que no caso aqui dá 2 horas, eu ia resolver natureza. Foi assim que eu organizei. Foi assim que eu fiz os meus simulados também. Então eu gastava 2 horas em natureza, só resolvendo todas as questões de natureza, começando pelas fáceis e tudo. Então eu sabia, deu 5 horas, comecei, beleza. Quando tiver 3 horas, lá, quando ele vai diminuindo, 4 e meia, 4, 3 e meia, 3. Quando tiver em 3 horas, eu já sei que eu tenho que ir para o próximo assunto. Já tenho que ir para a próxima prova, que no caso é de matemática. Por quê? Senão não vai dar tempo de fazer toda a prova. Então, se você organiza assim, você não fica perdido, porque qual o risco? Você pode ter todo esse tempo cronometrado na cabeça, mas aí você se perde. No meio da prova você se perde. Aí você fica, caramba, será que eu tinha que parar em 2 horas e meia ou era 3 horas? Aí você fica tenso, você fica com medo. Então já organiza isso. E aí como é que você pode organizar qual o tempo que eu fazia, né? Eu fazia assim, 2 horas para a natureza, 2 horas para matemática, 30 minutos para resolver as questões que faltaram. No caso, eu passei 4 horas resolvendo a prova. Faltou aquelas questões que eu não consegui resolver, que normalmente são as questões mais difíceis. Aí eu vou tentar resolver elas e 30 minutos para resolver o gabarito, para marcar o gabarito. Então aqui dava as 5 horas completas do segundo dia. No primeiro dia são 5 horas e meia, tem meia hora a mais. Então era assim que eu organizava todo o meu processo, minha resolução do Enem. Foi assim que eu organizei no dia do Enem valendo. E eu aconselho vocês fazerem isso. Eu aconselho vocês pegarem a prova de vocês e escreverem aqui. Isso aqui vocês gastam 1 minuto para fazer, então não vai fazer diferença nenhuma. Então já organiza 5 horas, né, de 5 a 3, né, que é lembrando, é de 5 a 3 o tempo que tem lá no dia com o corretor. O corretor não, o fiscal. Vai ter, normalmente é numa sala de aula, e na sala de aula eles colocam isso num lugar visível, assim, na parede, na frente de todo mundo. Então vai começar lá, 5 horas. Aí quando dá meia hora, ele tira e coloca, e aí você já sabe. Então, 5 horas começa, até 3 vai dar 2 horas, você resolveu uma prova todinha. Depois de 3 às 1, uma prova todinha, depois de 1 a 30 minutos as questões que faltaram, e de 30 minutos até 0, né, que é o momento que acaba, gabarito. Então, assim, isso ajuda muito. E aí, às vezes, isso não fecha tanto. Então, às vezes, você termina as questões de natureza faltando meia hora para acabar no tempo estipulado. Então, é maravilhoso. Você já pode ir para a próxima ou tentar resolver mais algumas que faltaram. Mas eu aconselho muito vocês fazerem isso, porque diminui muito a ansiedade de vocês, diminui muito o medo e ajuda a manter vocês no controle, saber o que está acontecendo, saber como é que vocês estão, se vocês estão dentro do tempo. Porque um risco muito grande é você, né, se perder no tempo e não saber mais o que fazer. Então isso aqui mantém vocês no controle do tempo. Se você vê que o tempo está diminuindo muito e você ainda não mudou de prova, então você já começa a tomar um cuidado. Talvez eu esteja gastando muito tempo.
Isso aqui é muito precioso no dia do Enem, beleza? Então é isso que eu aconselho vocês fazerem com relação à resolução das questões. Então, tem alguma dúvida? Me manda aí que eu vou responder.